Pronto, vamos lá. Podemos? Todo mundo pronto? Doutora Patrícia, se quiser... Ali depois do compartilhar foi fácil, né? Acho meu... Pronto, melhorou. Então, vamos lá. Doutora Patrícia, muito obrigada pelo convite. A gente já conversou um pouquinho ali mais cedo, né? Obrigada por vir conversar com a gente sobre esse tema, que eu comecei a te seguir nas redes sociais faz pouco tempo, mas a gente já vê que tu, de fato, ama o que faz. Né? Para quem não conhece, a doutora Patrícia, ela é juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Então, ela até, eu acho que é a doutora mesmo que cuida daquele Instagram do Projetos da Vara de Execuções Penais, né? Não, são minhas meninas, eu não dou conta, não. Legal. Não, e muito, muito legal, assim. Opa, deixa eu desligar aqui o áudio da Marcilene, que tá... Pronto. Então, doutora Patrícia, em nome aqui da Comissão da Advocacia Criminal e de Assuntos Prisionais aqui da Comarca de Palhoça, a gente agradece que tu tenha tirado esse tempinho para conversar com a gente sobre mais um tema de execução penal. Já de logo quero passar a palavra para você, para que você possa dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento. E a gente fica aqui doido para te ouvir. E aí, no finalzinho, quem tiver perguntas, a gente abre para perguntas, e daí fica à vontade. O tempo é teu, fica à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada, Tamara, pelo convite. Obrigada, doutor David, que está aqui, né, nos assistindo. Já estou com vergonha, nosso professor aqui assistindo, que indicou, né? Não sou professora aí como o doutor David, mas a gente vai tentar passar aqui um pouco mesmo de experiência, né? Da experiência de lidar todo dia na execução. Eu sou juíza há 22 anos no Espírito Santo, sou juíza titular da Vara de Execuções Penais desde outubro de 2015. E antes disso, tinha passado em muitas comarcas do interior, onde você é clínico geral, faz de tudo um pouquinho. Passei em varas especializadas de família, trabalhei em juizado especial civil, criminal, vara de fazenda pública, vara civil e, por último, antes da execução, eram varas criminais, né? Fui titular de varas criminais residuais, já fiz muito júri também, pelo interior afora, em Vitória, e fui parar na execução em 2015, e realmente eu encontrei, né, a minha paixão. Né? Eu lembro que uma vez eu entrei em outubro, em dezembro, a gente teve um concurso de pintura, né, de um interno, até que um dos internos participantes era do semiaberto, né? Minha vara de execuções penais de Vila Velha é vara de regime semiaberto, e eu apaixonei por aquilo ali. Ele foi ganhador, né? Ganhou em primeiro lugar. Eu me apaixonei, eu falei, não, gente, é isso aqui, eu não sabia que era assim, é isso aqui que eu quero fazer, e eu acho que eu não vou enjoar tão cedo, e até hoje não, e realmente a cada dia eu fico mais encantada pelo que se pode fazer, né? É o juiz do ser. Eu gosto de ser o juiz do ser, eu não gosto de ser o juiz do ter, né? De mexer com cível, dessas coisas, eu gosto de mexer com gente, e gente que precisa. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá, gente? A gente vai acompanhando juntos aqui. São coisas assim que eu preparei aqui com carinho, mas são singelas. Como eu disse, são coisas mais para a gente debater a experiência do dia a dia, lidando ali na execução. Eu falei que hoje eu sou titular da Vara de Execuções Penais. No entanto, tem um mês que eu assumi, 2 meses que eu assumi a vara também do fechado, em substituição ao meu colega, que está na presidência, né, do tribunal. Ele vai ficar lá por 2 anos, e eu acredito que vou ficar também por 2 anos, acumulando essas 2 varas. Estou um pouco sobrecarregada, mas gosto muito da experiência, principalmente porque hoje eu estou à frente de 12 unidades prisionais, e eu tenho o prazer de visitar as unidades, de entrar nas galerias, de estar em contato com os internos ali. Vamos lá.
vocês todos aqui, muitos advogados, já vi aqui que pessoal aí, meus amigos leais aqui também, da Sejus estão presentes aqui, a gente já lida com isso, né? Os pedidos mais comuns hoje na execução penal, que mais você recebe hoje, primeiro deles, né? Progressão de regime, é óbvio, todo mundo quer avançar. Quando você começa a cumprir uma pena e começa a cumprir no regime fechado, quando você é condenado a uma pena superior de 8 anos, sua ansiedade ali é passar para o regime semiaberto. Então, o interno já imagina um semiaberto, que ele vai poder ter a saída, que ele vai poder trabalhar, estudar. Nem sempre isso é realidade, né? Nem sempre as vagas de trabalho alcançam todos do regime semiaberto, nem todos têm a chance de estudar, mas realmente é um sonho ali do interno estar alcançando a progressão do regime semiaberto. Quando ele chega no regime semiaberto, aí vem aquela luta, uns trabalham, outros não, uns estudam, outros não, a maioria alcança a saída temporária, e aí vem outro anseio, né? Vem um anseio pelo regime aberto. Então, as progressões de regime são os pedidos mais assim, desejados, né, pelos internos, são, na minha vara, que é de semiaberto, minha vara original, né, esse é um pedido comum. E acontece pedidos quando não tem o requisito objetivo? Acontece. Mas isso é um passo que a gente vai falar depois dos requisitos. Nós temos também o pedido de livramento condicional. Vou falar um pouquinho mais, pouquinho só para frente, né? O tema, vou focar aqui mais na ressocialização. Esse exame criminológico é um pedido muito feito pelo Ministério Público, né? Não pela defesa. Temos aqui pedido de indulto, comutação, prescrição e extinção de pena. Também é um pedido comum, se o advogado estiver atento ali. Nem sempre o juiz da execução consegue acompanhar indulto e comutação. Numa vara grande, onde você tem mais de 5.000 processos, você não tem condições de acompanhar ali, quando sai um decreto de indulto, que tem a comutação também, você não consegue analisar todas as guias para ver se elas foram alcançadas. Então, o advogado que tem os seus clientes na vara de execução, é bom ficar atento. Saiu a lei de indulto, dia 25 de dezembro, já analisa se os seus clientes têm esse direito e, quando pedir, já pede tudo mastigado, já mostra tudo, que facilita muito. Né? O indulto e a comutação, eles não são coisas simples de analisar. A prescrição, mesma coisa, é bom para o advogado ficar atento, e a extinção de pena. A extinção de pena é mais visível para a gente, ou ela vem por morte, ou ela vem pelo término, né, do cumprimento da pena, é uma coisa mais fácil de ver, mas quando é extinção pela prescrição, também é mais complicado de ver, e por isso os advogados e a Defensoria Pública precisam ficar muito atentos aí à prescrição. A saída temporária também é um pedido muito comum para aqueles que estão no regime semiaberto, assim como o trabalho e estudo, dentro também do regime semiaberto. A remissão de pena, pedida nos dois regimes, né? Quando se tem, e hoje a gente vai falar disso um pouquinho, quando se tem projetos, quando se tem a chance de remir a pena, por exemplo, no regime fechado, que não tem aquele trabalho externo, mas tem estudo, tem trabalho interno, e a gente pode também fazer alguns projetos para que aqueles que não têm aquela oportunidade de trabalhar internamente ou de estudar, eles possam estar remindo a pena. E as retificações de cálculo, quando sai alguma lei mais favorável, quando vem alguma modificação. Então, é interessante os advogados ficarem atentos a isso. Eu costumo, sem querer, admitir muitas pessoas, meu Instagram é fechado,
mas as pessoas têm descoberto o meu Instagram, porque a gente tem um Instagram profissional, que é o Projetos VEP, e lá, às vezes, faz menção, né, ao meu Instagram, então as pessoas acabam descobrindo e pedindo. E nessa leva aí de pessoas que pedem para me seguir, tem muitas esposas de internos, né? E elas mandam direct todos os dias. Eu acabo de aceitar, elas mandam direct. E eu não tenho coragem de não responder, então eu acabo respondendo todas elas. E eu estou falando isso porque ontem, eu acabei de admitir, ela falou, ai, veio, né? Desculpe incomodar, mas eu sou esposa do fulano. E eu não estou entendendo por que, que o meu esposo tem um crime de roubo e outro crime de tráfico, e ele está no 3/5. E aí, realmente, eu falei, não, eu vou olhar agora. E a gente olhou e estava errado mesmo. E aí já retificamos. Então, ela estava atenta ali, né? E por causa dessa forma de abordagem, a gente conseguiu ver e retificamos ontem mesmo, né? Já demos a resposta. Estou tentando passar a tela, gente. Aí. A progressão de regime, antes do pacote anticrime, a progressão de regime ela era necessária, para a progressão de regime, era necessário possuir bom comportamento carcerário e cumprir determinada fração da pena. Né? Era 1/6 para crime comum, 2/5 para crime hediondo primário e crime hediondo reincidente 3/5. Veio a lei de 1960, 24 de dezembro de 2019, com vigência em 1º de janeiro de 2020, e mudou um pouco isso. Com o pacote anticrime, a gente passou para percentual, né? Não é mais fração, e aí a gente teve diversos percentuais ali escalonados. Né? Então, primário em crime sem violência ou grave ameaça, 16%, reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, aí tem que ser os dois, sem violência ou grave ameaça, 20%. Aí, o primário em crime violento é 25%, o reincidente em um crime com violência ou grave ameaça, os dois, né? Com violência e grave ameaça, 30%, o primário em hediondo, 40%, o condenado por crime hediondo, primário, com resultado morte, aí vem milícia privada, líder de organização criminosa para crime hediondo, já passa por 50%, o reincidente na prática do crime hediondo ou equiparado já vem para 60%, e o último percentual aqui é o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, que é o reincidente específico, 70%. Porém, aqui eu coloquei isso aqui, que apenas para os crimes cometidos após a sua vigência, para a maioria dos incisos, eu entendo dessa forma. E nunca apliquei um percentual mais alto para crimes cometidos antes da vigência do pacote anticrime. Porque eu entendo que, se for para não beneficiar, não podemos aplicar. Mas eu já vi entendimentos diferentes do meu. Respeito, mas esse não é o meu posicionamento. E, quando há pedido, às vezes o 16%, ele vai ser mais benéfico em questão de dias ou meses do que 1/6. Isso vale a pena, na hora do advogado, fazer o pedido de progressão e fazer essa conta do 16% e o do 1/6, para ver qual que é mais benéfico. E se for mais benéfico o 16%, aí eu entendo que a lei pode retroagir, porque é para beneficiar. É isso que a gente aprendeu na faculdade, né? Que a lei não retroage para prejudicar o réu, mas ela pode retroagir
para beneficiar, se ela for mais benéfica. Então, por isso, eu não aplico nenhum desse percentual mais gravoso para crimes cometidos antes da vigência da lei. Após a vigência da lei, não tem segredo, vai ter que ser aplicado isso aí mesmo. Algumas lacunas ficaram, né, com a promulgação da lei, do pacote anticrime. E aí, o que ficou de fora? Que o legislador esqueceu de colocar e os tribunais já vêm dando solução para isso. E eu vou dizer para vocês, eu pode até me corrigir, a doutora Denise, doutor David, doutora Manuela, doutora Gabriela Brambati, que entrou aqui agora, que eu realmente entendo dessa forma e tento aplicar a forma menos gravosa. O reincidente não específico em crime violento ou marcado pela grave ameaça, ou seja, aquilo que eu ia ler lá, mas não era, eu tenho um crime comum e um crime violento. Eu sou reincidente, mas não sou reincidente específico no crime violento, e nem sou reincidente em 2 crimes não violentos. Isso ficou de fora. Então, essa progressão, nos termos do artigo 112, inciso 3 da LEPRE, cumprindo apenas 25% da pena, já que a parcela de 30% só tem base legal para aplicação em caso de reincidência específica cometidos mediante violência. Ou seja, se o 30% ele é utilizado para reincidência em crimes violentos, tem que ser 2 crimes violentos ou com grave ameaça, então eu só não posso aplicar esse 30%. Ele vai cair para o 25%. Até porque a lei nova, ela não pode prejudicar na lacuna. O condenado por crime hediondo ou equiparado e é reincidente, porém não em crime dessa natureza, né, conforme até a moça lá, a esposa do apenado, me falou ontem, né? Só que o crime foi cometido antes do pacote anticrime. Também a gente joga por 40%. Né? Esses dias estavam muitos processos pendentes dessa análise na vara que eu assumi, a 8ª, e eu já apliquei esse entendimento lá e venho corrigindo, inclusive, aqueles que já tinham sido negados. Porque se eu sou reincidente não específico, eu tenho um crime hediondo e um crime comum, eu não posso ficar no 50%, eu fico no 40%. O condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte e for reincidente genérico, ele não é reincidente específico, sendo o crime gerador da reincidência não hediondo, também vai ficar em 50% e não em 60%, porque não tem previsão. Então, esqueceram de 3 casos, e essas 3 lacunas, elas não podem ser prejudiciais ao réu na hora de olhar esse percentual para cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime. O livramento condicional, você vê, quando você pega um espelho, você sempre vê que o livramento condicional, ele é, normalmente, um pouco após a progressão de regime aberto. Essa é a ordem natural da coisa. Quando que o livramento condicional vai anteceder a progressão de regime, a progressão ao regime aberto? Quando a pessoa tem algumas interrupções ali no cumprimento da pena. Por exemplo, ela comete uma falta grave, vai haver a interrupção do marco, né, da database dela, do marco interruptivo, ou ela tem uma evasão, volta, que também é uma falta grave, um novo crime, que também é uma falta grave. Então, em caso de falta grave, havendo interrupção ou regressão de regime, o livramento condicional pode acabar antecedendo a progressão ao regime aberto. Antigamente, os requisitos
aqui objetivos. A pena imposta deve ser privativa de liberdade, por óbvio. A pena de reclusão de detenção deve ser igual ou superior a 2 anos, senão ele estaria no regime aberto. O cumprimento de parcela de pena, ele vem se reincidente em crime doloso, mais de metade da pena, se não reincidente, mais de 1/3 da pena, não reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, 2/3 da pena, e reparação do dano também é um inciso que é exigido pela lei, salvo impossibilidade de fazê-lo. Como a maioria das pessoas encarceradas hoje são pobres, essa reparação do dano causado quase nunca nem é analisada. Os requisitos subjetivos para alcançar o benefício do livramento condicional é o bom comportamento durante a execução da pena. Esse quesito aí, esse requisito subjetivo, ele é novo, com a entrada em vigor do pacote anticrime. Então, ele exige um bom comportamento durante toda a execução da pena. E ele pede também não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. O livramento condicional pede isso. Porém, se eu alcanço o requisito objetivo para a progressão ao regime, ou semiaberto ou aberto, eu não preciso cumprir isso, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, mas para o livramento isso é necessário. Ele tem que ter um bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído. Se lhe for atribuído, como eu disse, nem tudo são flores, não há vagas de trabalho externo suficiente para os números de internos. Ele tem que ter aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso nunca vai conseguir ser oferido, porque quem tem condição de saber como ele vai fazer lá fora para trabalhar? Se ele está preso, se ele está sem oportunidade, se ele está recluso há 12 anos, por exemplo, quem é que vai atestar isso, que quando ele sair, ele vai conseguir, sim, arcar com o seu sustento, mediante um trabalho honesto? Nem as pessoas que não cometeram crime, a gente não pode assegurar que elas vão conseguir um trabalho. Então, isso sequer é analisado, é impossível, né? E pelo pacote anticrime, crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível as condições a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Também é outra coisa muito subjetiva, né? Porque quem pode afirmar que a pessoa não voltará a delinquir? Quando é necessário um exame criminológico, ali se faz uma análise se ele está pronto, né, se sente apto, preparado para retornar à sociedade, mas alguém afirmar que ele não voltará a delinquir é impossível. Né? A equipe multidisciplinar, os psicólogos e assistentes que assinam o exame criminológico juntamente com o chefe de segurança e diretor, jamais vai afirmar isso. Se afirmar, eu vou parar de pedir exame criminológico, eu vou achar que eles estão doidos. As alterações importantes no pacote anticrime que veio dizendo isso aqui: ó, penado primário ou reincidente que tiver praticado crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, não fará jus ao livramento condicional. Então, de início, começaram já a negar em todos os processos cujos crimes tinham tido resultado morte, sendo hediondo ou equiparado. Mas, como eu falei aqui antes, isso é de aplicação em crimes cometidos após a vigência do pacote de crime, né, em 1º de janeiro de 2020, porque não se pode exigir uma conduta de que nem prevista em lei estava.
mas algumas pessoas chegaram a negar, não sei se em outros estados ainda acontece, mas isso foi derrubado, né? Eu sempre entendi isso, que eram crimes após a vigência da lei. E vem isso também, que o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá regredir de regime ou cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem manutenção do vínculo associativo. Também é balela, é só um caso maior, um caso de acompanhamento com a inteligência, né, de sistema carcerário, porque e que venha para o papel, porque normalmente esses serviços de inteligência das secretarias de justiça, do sistema penitenciário em si, eles não colocam no papel, às vezes é muito sigiloso, e o que não é colocado dentro dos autos, né, como nós, alunos antigos aqui, já aprendemos, né? Não sei nem se isso fala hoje para os alunos mais novos, o que não está nos autos não está no mundo. Então, não adianta muito a inteligência vir falar que, ó, essa pessoa ela tem um vínculo lá forte, ela tem um vínculo lá fora forte, associativo, né? Tá, mas você vai colocar dentro do processo para me basear nele? Não, não posso, porque é sigiloso, então eu não posso levar em consideração também. E outra coisa aqui que eu não coloquei, mas que foi uma coisa assim de muita gente querer aplicar e que para mim não fazia sentido, era o não ter direito à saída temporária, os crimes praticados com resultado morte. Também entendo que passam a não ter direito à saída temporária aqueles que praticaram crimes com resultado morte, mas cometidos após a vigência da lei do pacote anticrime. Então, a diferença relevante em relação à progressão ao regime aberto mais um detalhe, né? Eu falei que sempre o normal é que ele esteja após, que ele se cumpra, que o requisito objetivo seja posterior à progressão ao regime aberto, e ele só passa na frente quando o interno teve faltas graves que interromperam o marco interruptivo ou que o fizeram regredir de regime. O livramento condicional, uma vez concedido, ele pode ter causas de suspensão ou causas de revogação. A revogação é obrigatória, a suspensão é facultativa. E ele será obrigatoriamente revogado se ele, uma vez liberado, ele venha a ser condenado em sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício. Nessa situação, revogado o livramento, ele não pode ser concedido mais, né? E não se desconta na pena o tempo em que esteve solto e condenado. Um caso comum é quando você concede o benefício, tem acontecido muito do livramento, e ele não sai em virtude de uma restrição de algum processo que ele está respondendo. Neste caso, ele não vai sair, o livramento não vai se aperfeiçoar, mas ele não pode se ver tolhido de não ter esse benefício mais para frente. Então, aí, o livramento condicional ele é tornado sem efeito, sem prejuízo ao réu, que naquele momento ele não pôde ser aperfeiçoado, ele não assinou a carta de livramento, ele não teve a cerimônia, porque ele responde a outro processo. Preso também, mas esse crime não foi cometido durante a vigência do benefício, nem tampouco a sentença transitou em julgado, então não é o caso. Aqui, o caso de revogação obrigatória é somente quando sobrevir uma sentença transitada em julgado condenatória por crime praticado durante a vigência do benefício. Aqui, a gente entra mais no tema que eu gosto, no tema que eu falo mais de experiência do que de teoria. Eu vou me classificar aqui como uma pessoa que tenta ser garantista dentro da minha possibilidade, no máximo que eu posso,
mas ressocializadora sempre. Eu acredito totalmente, piamente, na ressocialização do homem. Eu vou dizer do homem no contexto geral. Não vou dizer do interno, porque eu acredito que todos nós precisamos nos ressocializar. A cada dia. Aquele que dirige brigando, aquele que arruma confusão, aquele que briga lá na fila do supermercado, aquele que briga com um companheiro, com um colega, aquele que é uma pessoa vil, aquele que é mal educado. Nós temos muitos defeitos, o homem tem muitos defeitos, e eu vou falar até em outro plano, no plano espiritual, todos nós temos pecados. E para quem aí professa, né, a mesma fé, cristão, respeito as outras também, mas sabemos que para Deus o pecado tanto faz, não tem grau, pecadinho, pecadão, tanto faz. Então nós somos iguais perante Deus. Se erramos, basta que viemos a nos arrepender para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E o homem, quando ele erra aqui, e esse erro é um crime, ele tem que pagar a pena dele. Isso é a lei dos homens, é a lei da sociedade, tem que pagar sim. Porém, algo deve ser feito por ele. Algo de bom deve ser feito por ele para que se possa lutar por uma ressocialização desse indivíduo. Temos que lembrar que no Brasil não temos pena de morte nem prisão perpétua. Então, a sociedade tem que entender que aquele indivíduo hoje condenado e recluso, ele fatalmente, certamente voltará para o seio da sociedade um dia. E o que a sociedade quer? Que ele volte pior do que ele entrou ou que ele volte capaz de conviver com seus pares? Eu creio que não tem nem dúvida nessa resposta. Então, se a gente quer uma pessoa, ele vai voltar, e nós queremos uma pessoa que possa conviver em sociedade, você tem que fazer algo de diferente na vida dessa pessoa. Condenado ele já está, pagando ele já está, não podemos impor penas cruéis, violência, tratamento antissocial, tratamento vingativo. A pena ela é punitiva e ressocializadora, não vingativa. E, por isso, a gente busca sempre ressocializar. Eu sou uma juíza que tenho obrigação de dar conta dos meus processos, mantê-los em dia, não atrasá-los em mais de 100 dias, como dita a regra o CNJ. Tenho que atender os advogados com urbanidade, é meu dever. Tenho que fazer as inspeções prisionais mensalmente. Porém, além disso, faz quem quer, faz quem gosta. Nós fazemos projetos. Eu não faço sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa que abraça tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu desejo, que traz sonhos também para o meu dia a dia, e a gente faz junto. Então, nós fazemos acontecer muitos projetos hoje na área da ressocialização. E a ressocialização, ela é prazerosa, porque se você fizer várias coisas para um grupo se ressocializar, se daquele grupo ali, vamos botar, por exemplo, 100, um não voltar a delinquir, um não voltar para o sistema, já é lucro. Mas eu te digo que o número é muito maior que isso. Pode haver pessoas que não aproveitem a oportunidade? Pode, claro. Eu também não erro e amanhã eu cometo o mesmo erro. E lá atrás eu falei que eu não ia cometer mais, mas eu acabei sendo fraca e cometi. Então, o interno também pode cair de novo, porque quando eles vêm aqui para fora, gente, não é fácil. A sociedade ela é muito preconceituosa, a sociedade não dá oportunidade, a sociedade não abraça, nem sempre a família às vezes por cansaço, por ter lutado tanto,
né? Com uma pessoa, às vezes, que tem vício, ela acaba desistindo, não acreditando, né? Não culpo, não julgo, mas o interno que vem para o regime aberto, ele encontra muitas dificuldades de se reerguer. Às vezes a vontade é grande, mas às vezes não tem oportunidade. E muitos ali podem incorrer, sim, na reincidência. Mas muitos vão abraçar as oportunidades que lhes são dadas. E por isso eu vou falar aqui um pouquinho do que a gente tem feito em um projeto nosso que chama Liberdade Restaurativa. Em 2016, 2017, eu comecei a colocar tornozeleira para cumprimento de um semiaberto harmonizado em internos que já restavam pouco tempo para o regime aberto. E eu observei que ali, quando eles saíam, e ainda mais com tornozeleira, eles ficavam perdidos e tinha muitos descumprimentos e muitas fraquezas, né? Muitas reincidências. E aí a gente repaginou, eu saí por 2 anos da vara de execução, me afastei para exercer a função de juíza corregedora, né, no biênio 2018-2019, e quando eu voltei, a gente reformulou essa colocação de tornozeleira, esse monitoramento eletrônico, e demos nome a esse projeto, que é o semiaberto harmonizado. São pessoas escolhidas com alguns critérios. Essas pessoas são escolhidas. Está até entrando aqui agora aqui na sala a Rejane, minha parceira desse projeto, né, do Liberdade Restaurativa. A gente deu esse nome porque eu sou fã da justiça restaurativa, sou fã da ressocialização, que tem tudo a ver com a liberdade restaurativa. E esse projeto, a gente tentou solucionar esses problemas que já tinham aparecido e feito dar errado muitas turmas, e que a gente via se repetindo nas audiências de justificação, descumprimento, problemas familiares, falta de oportunidade, e a gente começou a criar uns requisitos objetivos, né? Tipo de crime, tempo que falta para a progressão ao aberto. Nós temos hoje a súmula vinculante, a 56 do STF, né, que fala sobre a superlotação nos presídios, mas não é justo que alguém que tenha vindo agora para o semiaberto saia para cumprir o semiaberto com monitoramento eletrônico e outro que já está lá dentro, que falta 1 ano, faltam 10 meses para ele sair, já está apto para encarar a sociedade, já teve várias, né, já teve várias saídas temporárias, já está trabalhando externamente. É justo que esse saia primeiro, que o outro entre, experimente ali o semiaberto, tenha realmente uma progressão de regime, passe por todas as etapas. Então, antes que isso tenha que ser feito, antes que se tenha que esvaziar as unidades com colocação de tornozeleiras e com semiaberto harmonizado, monitoramento eletrônico, vamos escolher essas pessoas, aquelas que vão fazer dar certo. E aqueles que estão entrando agora também vão ter essa oportunidade mais para frente. Então, não pode, nessas opções que nós colocamos, cada juiz, cada lugar tem suas escolhas, os seus requisitos, nós colocamos que não pode crime hediondo, com exceção de um tráfico, não pode estar faltando mais de 1 ano, não pode ter PAD, e nisso a gente coloca, seleciona essa pessoa, depois disso ele fica com a tornozeleira até alcançar, eu fico com o processo dele ainda também até alcançar. Ele tem direito de sair para trabalhar, ele é monitorado, mas ele pode comunicar um trabalho, um estudo, e ele vai ter a vida dele. Eu falo com eles, quando a gente vai fazer a cerimônia, que
eles continuam presos, o regime continua o mesmo, semiaberto, porém, eles estão dormindo em casa, comendo a sua comida. Essa é uma política criminal, ela não é obrigatória nenhum juiz adotar, nós adotamos, não pretendo parar tão cedo mais, já comecei, já suspendi, e agora a gente tem feito continuamente, e eu não vou parar mais. E também, de vez em quando, nós precisamos de outras políticas, como, por exemplo, atualmente estamos cumprindo uma nova política criminal em virtude da superlotação, que é a liberação. Aí não tem questão de crime, não tem requisito objetivo, apenas a liberação tanto de progressão ao regime aberto ou livramento condicional 2 meses antes da data do seu benefício ser alcançado. Já fiz assim por mês, por exemplo, estamos em junho, vou liberar todo mundo até 31 de agosto, e hoje a gente até avançou. Nós estamos assim, a cada dia passa um dia na frente. Se hoje é dia 22 de junho, eu vou estar antecipando esses benefícios, colocando em liberdade imediata até o dia 22 de agosto. Amanhã já passa a ser 23 de agosto, depois de amanhã, 24 de agosto. E por aí vai. São políticas que nós encontramos para fazer um pouco essa superlotação mudar de cara, para a gente conseguir respirar, né? Colocar uma coisa mais humanizada nas cadeias, nos presídios. Não tem lógica, né? Uma cela que cabem 8, estarem com 19. É muito triste. Eu ando em galeria, eu vejo como está. Então, a gente sempre tem essas medidas para a gente tentar esvaziar e dar um pouco mais de dignidade aos internos que cumprem pena. As etapas do liberdade restaurativa, que é esse semiaberto harmonizado com monitoramento, nós fazemos, depois que a gente fecha uma turma, hoje, por exemplo, nós já estamos na 5ª turma, a gente fecha essa lista. A Sejus, que aqui é a nossa Secretaria, né, de Justiça, quem fica por conta do sistema penitenciário, cada estado tem uma sigla, cada estado tem uma secretaria. Aqui é uma secretaria própria, a Secretaria de Estado de Justiça, ela é exatamente para o sistema prisional. A gente faz um levantamento e a equipe da Sejus, a equipe multidisciplinar, da própria Sejus e com as unidades, assistentes sociais e psicólogos fazem uma metodologia com essas pessoas, preparando eles para essa saída. E são 4 encontros temáticos com essa equipe, eles vão preparando, você está preparado, vai trazendo uma série de discussões, e isso é muito importante para eles. Ali, ao final, eles vão dizer se eles estão aptos, se eles têm família para recebê-los, e assim marcamos uma cerimônia de colocação de tornozeleira, onde a gente lê ali junto com eles e simula algumas situações sobre as condições. Mesmo assim, nós temos descumprimentos, mas é comum, é normal. Como eu falei, nós somos seres humanos. Eu estou aqui fora. Ontem eu prometi para minha mãe, para o meu filho, que eu não ia fazer mais um tipo de coisa que magoa as pessoas, e amanhã eu posso esquecer, posso ter uma situação de estresse e voltar a fazer. Ah, mas não é crime. Tá, mas nós todos somos falhos. Quantas pessoas não cometem crime, não estão dentro de um sistema penitenciário, mas são pessoas tão ruins, são pessoas tão vis aqui fora também, que também precisa ser restaurada, precisa mudar. Eu acho que a sociedade toda precisa de ser restaurada. Aqui estão os 4 encontros, eu vou pular aqui para a gente não se estender, mas esse material vai ficar por conta da Tamara, ela pode passar para vocês. Depois que eles saem, eles têm acompanhamentos, e isso é muito importante na vida deles. Eles têm o acompanhamento do escritório social,
O escritório social aqui no estado, ele foi pioneiro, hoje ele é modelo pelo CNJ, já foi implantado em outros estados. É equipe também de psicólogos e assistentes sociais que dão todo o apoio, inclusive eles intermediam todos os pedidos de trabalho, de estudo. Nós temos a DINCME, que é o nosso órgão de monitoração eletrônica, né? A VEP, que somos nós, porque esse semiaberto harmonizado é só, né, com relação à VEP, a outra vara é de regime fechado, e a APAC, né, que é Assistência de Proteção e Assistência ao Condenado, que aqui em Vila Velha não tem um local, mas nós temos uma equipe, uma APAC registrada, eleita, e eles também dão assistência muito grande aos pré-egressos, como nós chamamos, né? Eles ainda não são egressos, eles ainda cumprem pena de regime semiaberto, mas estão do lado de fora com a tornozeleira. Nós, com isso, comprovamos que ressocializar é possível, né? Esse é um que hoje já teve o seu alvará, mas ele foi trabalhar de tornozeleira. Logo assim que ele saiu, ele conseguiu emprego aqui em empresa grande, era uma terceirizada, mas que prestava serviço dentro da Vale. Aqui embaixo nós temos a foto aqui de um curso agora, que foi feita a formatura semana passada, eu pude participar dessa formatura. Aqui nós temos egressos e temos pré-egressos com monitoramento eletrônico, participando de diversos cursos de porteiro, tecnólogo, foram diversos cursos e que eles conseguiram concluir e saíram aí com a capacitação para o trabalho. O Liberdade Restaurativa, ele é uma realidade, ele já deu certo, não me importa se de todas as turmas vai ter algum descumprimento, mas já deu certo. Nessa foto aqui de baixo, a metodologia, eu participei aqui da primeira dinâmica que teve com a primeira turma. Aqui são os trabalhos que eles faziam, foi muito bacana. Aqui a equipe multidisciplinar da Sejus, numa cerimônia de colocação de tornozeleira. Estou procurando minha chefe Regiane, se ela está aqui. Aqui foi a última turma. Ali atrás é a nossa banda. Estão vendo esses uniformizados de cinza e amarelo? É uma banda, é um projeto também nosso de musicalização, chama Tocando em Frente. Esses dias eles tocaram no Palácio do Governo, em uma cerimônia. Outro dia tinha um conselheiro do CNJ aqui no tribunal, foi feita uma cerimônia, eles tocaram, inclusive cantaram o hino nacional, ficou muito lindo. Uma menina do feminino com 2 rapazes do masculino. E vai ter um seminário agora, né, da OAB aqui, em julho, e eles já estão dentro, eles vão tocar lá o dia inteiro, né, e eu tenho muito orgulho de levá-los. Sempre eles estão sendo renovados, porque muitos já alcançaram a liberdade, e a gente vai renovando as vozes, renovando as mãos, e apostando aí. Eu não tenho um interno que passou pelo Tocando em Frente que tenha reincidido. Nós temos outro projeto que é o de corrida, é o Correndo para Vencer, onde nós corremos externamente, todos livres, sem vigilância, internos, eu, agentes penitenciários, diretores, todos juntos, sargento da Polícia Militar, e participamos de provas de rua. Muitas meninas passaram e já saíram, alguns meninos passaram e já saíram, nenhum reincidiu. Então, eu digo que ressocializar vale a pena. Né? E também agora temos aí uma novidade. Eu fiquei pensando naquelas pessoas que cometem um crime, respondem em liberdade, estou até já falando aqui de uma forma os requisitos que estão aí escritos. E aí ele responde em liberdade, aquele processo ele demora para se finalizar, às vezes levam 5 anos, 10 anos, 15 anos, e lá na frente a pessoa nunca mais cometeu um crime, ela organizou a vida dela
toda, ela casou, ela teve filho, ela trabalha, às vezes tem empresa, e aí chega uma sentença condenatória, regime semiaberto. Não compensa manter essa pessoa no sistema. Então, hoje, eu não consigo localizar essas pessoas, mas eu estou fazendo pinçado quando vem um pedido ou quando eu vejo que se enquadra, eu já concedo esse semiaberto harmonizado. Nesse caso, não precisa ter tempo para alcançar o regime aberto. Independentemente do tempo que falta, 1 ano, 2, 3, eu entendo que essa pessoa ela não pode ficar no sistema. Não merece ficar no sistema. Ela tem que cumprir o semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. E aí me questionaram uma vez, mas a pena ela não é só ressocializadora, ela é punitiva. Ele cometeu um fato. Esse fato é punível, foi punido e ele tem que pagar. Eu entendo que basta uma tornozeleira. A tornozeleira no pé, para quem já consertou a vida, para quem tem família, para quem tem trabalho, já é uma punição alta. Está de bom tamanho. Então, isso a gente tem feito também. Né? Os advogados que hoje estão aqui assistindo lá do Espírito Santo vão espalhar com certeza, e eu quero que espalhe mesmo, porque a gente precisa tirar do sistema essas pessoas. A saída temporária é um benefício também, comum no regime semiaberto. Ele está previsto na LEP, quando as pessoas vêm com aquelas gracinhas, né? Fechem as portas, não saiam de casa, estão saindo não sei quantos mil homens, eu fico para morrer, já briguei em grupo, hoje não brigo mais. Isso é mito, não existe isso. A taxa de evasão é baixíssima, pelo menos no Espírito Santo, aqui no semiaberto. Eu sou responsável pelo maior semiaberto aqui do estado. Eu sou responsável por quase 2.000 saídas temporárias em cada época. E eu te digo que o feminino, a taxa de evasão é 0, né? Em algumas unidades, a taxa de evasão é 1%, e no maior, que é o maior número, a taxa de evasão é 2,5%. Então, isso é mentira, né? Não existe esse cometimento de crime durante a saída temporária. Ocorre que são, às vezes, datas comemorativas e aumento da criminalidade acontece simultaneamente. Não quer dizer que são as pessoas que estão em saída temporária. Pode acontecer? Pode, mas não é generalizado. Né? As faltas disciplinares cometidas dentro da unidade, elas interferem diretamente no gozo desse benefício. As faltas leves e médias, elas suspendem a saída temporária. E na minha decisão de saída temporária já está lá. Eu já concedo a saída temporária sem pedir conduta, porque quando chega na unidade, o diretor vai olhar a conduta. Porque isso é constante, não adianta ter a conduta hoje. A conduta tem que ser constante. Em cada saída temporária, ele tem que estar com a boa conduta. Então, se ele tem saída leve, falta leve ou média, o diretor só vai suspender, não precisa me comunicar, não precisa me enviar PAD, ele só vai suspender a saída dele. Acabou o tempo de punição administrativa, ele volta a ter a saída temporária sem novo pedido. A falta grave ela interrompe a saída temporária, né? E se ele for interrompido o marco, se não for aceito a justificativa dele, for interrompido o marco, ou se regredido ele não tem mais direito, se for interrompido, tem que fazer novo pedido. É necessário juntar comprovante de residência quando se vai fazer um pedido de saída temporária. Pode ter estado que não peça, mas isso está na LEP. Então, se você vai trabalhar em outro estado, já junta, porque já facilita, você não sabe o que é exigido, mas que é legal a exigência, ela consta da LEP. O trabalho no regime semiaberto tem os trabalhadores internos, né, os camisinhas amarelas. Por exemplo, hoje, na unidade prisional aqui do maior semiaberto que existe, que tem em torno de 1.800 homens, 1.900, nós temos uns 300 trabalhando internamente, que é capina,
esse interno não deixa de ser extramuro, né? Eles trabalham em manutenção em outros presídios, eles trabalham em capina, em horta, e o trabalho externo remunerado, ele se dá por empresas conveniadas. Normalmente, a direção escolhe presos pela ordem de chegada no presídio, pela antiguidade ali no presídio, pelo tempo que já está. É feito um CTC, é feita uma capacitação, e isso tudo por conta da Sejus, do administrativo. O juiz ele não pode interferir nas vagas de trabalho remunerado externo. Agora, tem pessoas que têm uma empresa específica que quer contratar, e nós não temos vagas de trabalho para todo mundo. Então, eu acho que nós não podemos tolher aquele que quer trabalhar, possui uma empresa legalizada que está apta a recebê-lo, está com intenção de absorver essa vaga, nós não podemos. E aí a gente pede só que a unidade faça uma vistoria no local para ver se existe mesmo essa empresa, para ver a trajetória, o trajeto dele, como é que é feito, e a gente libera, autoriza esse trabalho também, independentemente de convênio. Aí a empresa vai pagar diretamente a família do interno, em conta do interno, né? Embora, e a direção continua também por estabelecer a rota e os horários. O estudo também ele ocorre dentro das unidades. Nós não temos tantas salas quanto presos, e por isso, hoje em dia, tem se aumentado muito o número de pedido de estudo, e na minha vara, pelo menos, é deferido mediante o comprovante de matrícula, né, os horários de aula, e a gente tem deferido, inclusive, para fazer EAD da sua casa, porque a unidade não tem computador para emprestar. A internet da Sejus, ela não é de fácil acesso a qualquer site, então isso tem sido, sim, deferido. E hoje em dia, além dos estudos básicos, né, de ensino médio e ensino fundamental, a Sejus vem trazendo diversos cursos, Pronatec, curso Google, temos avançado muito nesse sentido. E uma forma de remir a pena, a gente falou lá embaixo da remissão de pena, que as unidades do fechado ali, se não for trabalho interno, que às vezes é pouco, se não for estudo, eles ficam ociosos sem ter condição de remir a pena. A gente também utiliza muito dessa ferramenta da remissão pela leitura. Em todas as unidades de regime semiaberto hoje se pratica a leitura como forma de remissão, e também as outras atividades, tanto físicas quanto culturais, que são dos nossos projetos, ou de projetos da própria direção, elas também contam para a remissão na forma da Resolução 391. Nós temos uma portaria que regula tudo direitinho, que coloca as horas, como elas têm que ser remidas, né? Parecido com o estudo, as outras atividades, tanto atividade física, cultural, de lazer, e a remissão ela já estava prevista no artigo 126, e aí vem essas novas oportunidades, leitura, esporte, cultura, e a remissão pela leitura hoje já é uma realidade também no regime fechado. A gente tem avançado muito, e muitas faculdades parceiras têm se agregado à VEP, têm apresentado projetos, cada um com a sua metodologia, eu respeito cada uma, e eles têm assim, apadrinhado cada instituição. Aqui nós temos a Universidade de Vila Velha, nós temos a FAESA, de Cariacica, nós temos também as Salesianas. Então, cada uma pegou uma unidade para tratar a leitura ali dos internos e que eles alcancem a remissão. Também fazemos de forma autônoma. Nós normalmente pegamos 50 livros, distribuímos e temos uma equipe que corrige essas resenhas, né? Aqui também está tudo, gente, eu não vou avançar muito lendo isso, esse material depois pode ser passado para vocês, como é feito.
E aí, como último tema aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, que nós estamos sempre em constante vontade de trazer coisas novas, que sejam legais, que sejam justas, para facilitar, para humanizar, para melhorar o cumprimento de pena e, em consequência, melhorar aquelas pessoas que vão sair para o retorno da sociedade, ou seja, todos nós ganhamos com isso. Então, nós hoje estamos em estudo, em fase de estudo, sobre essa questão. Quem cumpriu liberdade provisória com monitoramento eletrônico, que é uma medida cautelar diversa da prisão, mas ele teve um plus, né? Ele teve um monitoramento eletrônico. Esse tempo é computado como pena cumprida, porque a gente sabe que a domiciliar, enquanto preso provisório, ela é computada. Também agora o STJ colocou como restrição noturna, também é computada aquelas horas de restrição. E o monitoramento eletrônico, ele pode ser computado como pena cumprida ou não. Estamos em fase de estudo e vamos, em breve, dar uma resposta aqui aos advogados, aos internos. Outra coisa também que me incomoda muito e que eu sempre fiz no automático, mas hoje eu comecei a me incomodar com isso e eu estou em fase de estudo, é quando o reeducando vem cumprindo pena, a pena dele é longa, ele progride para o regime semiaberto, ele já está perto do aberto, chega uma condenação de um crime lá de trás, que a justiça foi morosa em julgar, vem uma pena, soma, dá 8 anos e um dia, volta ele lá para trás de novo, vai cumprir tudo de novo. Uma coisa que a justiça demorou a julgar, que se tivesse julgado rápido, já teria unificado, ele já saberia o prazo dele, porque não tem coisa mais frustrante para um apenado quando ele está ali, quase saindo e chega uma nova condenação. Aquilo desmantela, aquilo faz perder qualquer esperança. Então, a gente está estudando isso. Vamos unificar, mas tem que unificar. Mas qual vai ser o marco interruptivo? É justo, só pela somatória, você fixar um novo regime? O que seria mais justo? No transjulgado? Absurdo. Demorou para julgar, atrapalhou toda a caminhada dele. Na data do cometimento do crime, quem sabe, é uma saída. Vamos estudar, vamos chegar a um consenso, tudo com base doutrinária, tudo com base jurisprudencial, nada é feito às doideiras. Eu não posso ser ressocializadora da minha cabeça, porque vão ter recursos e eu vou ser compelida a voltar atrás, não adianta. Vai causar mais frustração ainda. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter sido clara nas minhas colocações, espero ter ajudado aí no dia a dia da luta, sabendo que todos nós estamos assim num constante processo de aprendizado. Eu aprendo muito com vários pedidos de advogados ali que chegam, estudam, trazem um pedido inovador. E como essas duas questões que eu coloquei aqui são pedidos de advogados, que eu não tinha me atentado para isso. Então, a gente está aqui num processo eterno de aprendizado. Espero que vocês tenham aprendido comigo e eu sigo aprendendo aí com os colegas de vocês e com vocês também no amanhã. Seguem lá no Instagram, Projetos VEP, acompanha mais um pouquinho lá, dá uma olhadinha, a gente tem os destaques de cada projeto nosso, são todos ressocializadores, são todos visando o alcance de benefícios e de uma sociedade melhor. Obrigada, Tamara. Doutora Patrícia, foi muito bom te ouvir e que todos os juízes da execução e os outros juízes pudessem ter essa sensibilidade, Imagina onde que existe isso, que uma mulher de preso vai mandar uma mensagem no Instagram para a juíza e a juíza vai parar para olhar o processo. Estou com várias aqui, ó. Vou responder daqui um pouquinho. Se a gente faz isso, acho que a juíza da execução penal aqui de Florianópolis não tem nem Instagram para não correr o risco. Imagina que muitos juízes não gostam nem de receber o advogado no gabinete, quem dirá responder família de preso pelo Instagram. Isso não existe.
Inédito isso. Ai, então, assim, doutora Patrícia, parabéns pela sensibilidade, né? Tá no lugar certo, até essa relação que falou em relação a pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, a gente sabe que tem que ter essa sensibilidade para trabalhar com essas questões. Então, parabéns, a gente adorou a aula. Estou falando que o Espírito Santo está muito bem representado. E sobre o que a doutora falou ali no início de não ser professora, foi a aula só para informar que teve mais pessoas presentes, foram mais de 60 pessoas. Então, se não é professora, eu acho que tem que ser, porque tem muita gente que quer te ouvir. Então, acho que foi das aulas que a gente teve até agora, foi a que mais teve pessoas presentes. E assim, parabéns por essa humildade, sabe? Chegar aqui, ai, olha, né, não sou professora, e por mais que seja juíza, tem essa humildade em conversar com a gente de uma forma aberta, franca, isso é muito legal. Então, parabéns por ser essa pessoa, além de ser sensível, é humilde, isso é muito legal. E uma coisa que eu queria perguntar para a doutora Patrícia, esses projetos, esse semiaberto harmonizado, né? Tu não encontrou barreiras, assim, o Ministério Público não recorreu? Como é que o Ministério Público e os outros ali atores do sistema judicial, como é que eles reagem a isso? Tu tens uma boa adesão, o pessoal acolhe, o pessoal pega junto, ou no início assim, tu teve bastante restrição para conseguir implementar isso? Tá rindo por quê, G. Anderson? Tô te vendo, tá? Eu tô entendendo também por que você tá rindo. Na verdade, assim, nós tínhamos, né? Eu falo nós aqui, eu, doutora Denise, doutora Jana, doutora Manuela, nós tínhamos um promotor que, sim, a gente sentava, conversava e a gente traçava essas políticas prisionais em conjunto, né? Às vezes eu cedia a alguns requisitos, né? Por mim eu abria assim e ele fechava mais, a gente sempre ficava no meio termo. Hoje ele foi promovido a procurador, entrou uma nova promotora. Eu ainda não tive tempo para sentar e conversar, mas eu sigo deferindo por quê. Aliás, antes de ser promovido, ele já estava não opinando a favor, porém não recorria. Agora nós temos a nova promotora, eu realmente não sei a opinião dela, e por que eu não sei, e assim, com todo respeito a ela, parece que é uma pessoa muito, muito boa, mas eu prefiro não saber, eu quero saber no papel lá, no sistema eu vou saber. Porque se recorrer, recorra, eu não vou parar. Eu não posso saber a opinião dela porque eu não vou parar. Eu não posso parar. Eu já comecei, é a esperança. E isso causa um senso de disciplina enorme na unidade. Né? Isso é espalhado. Então, todo mundo quer entrar para um projeto, todo mundo tem uma esperança de alcançar alguma coisa, e isso gera disciplina. Né? Assim como uma regressão, num caso de evasão, ela traz um exemplo, e aí isso diminui, né, a evasão, também os projetos trazem um bom exemplo. Então, eu não sei a opinião dela, eu não vi ainda se ela vai recorrer, eu acabei de colocar na 4ª turma, estou formando a 5ª, o parecer vai vir contrário, eu vou conceder, porém, o tribunal ele já está acostumado, né? Ele recebe HCs de pessoas que querem entrar no projeto e que eu indeferi, mas eu indeferi exatamente pelos requisitos objetivos ali ou subjetivos. Eu não escolho. Se ele se enquadrar, ele vai entrar. Né? Tendo ele advogado, tendo ele defensor, ou eu enxergando, às vezes, quando eu vou atender, eles falam assim, a pulseirinha, eu não posso, não. Aí eu pego o nome, analiso e coloco. Né? O juiz da execução, ele tem esse poder, ele não é tão inerte quanto o juiz do conhecimento. Né? Então, realmente, hoje eu estou correndo um risco, mas eu não creio que com a nossa lotação aqui, com a nossa superlotação, né, nós temos cadeias dignas, não são tão, assim, tem estados muito pior, né? Mas tem superlotação, sim, não adianta fingir que não tem. Então, eu duvido que alguém vá corrigir isso aí. Eu não acredito.
né? Mas vamos ver o que vai dar. Antes de eu abrir né, para as outras pessoas fazerem perguntas, deixa eu fazer mais uma pergunta. Patrícia, a gente assumiu a comissão aqui recentemente, né? E eu e o Felipe, nós somos presidentes da Comissão de Advocacia Criminal e a doutora Nádia de Assuntos Prisionais. Esse projeto que vocês começaram, ele teria que começar do juiz de execução penal, que eu sei que ele tem mais possibilidades, mais meios de fazer isso, ou a gente, como advogado, como instituição tipo da OAB, o que a gente consegue, talvez, iniciar para implementar algo nesse sentido, ou se o juiz de execução penal não acolher, né, não abraçar junto com a gente realmente a gente não consegue, né? Não consegue. É difícil. Um projeto, assim, para colocação de tornozeleira, o que vocês vão conseguir é um cumprimento de semiaberto harmonizado, né, por força de habeas corpus, por superlotação. Mas, assim, dentro de um projeto, o juiz é fundamental. Se ele não for favorável, se ele não der o pontapé, ou vocês podem levar o projeto, olha, por exemplo, eu já passei uma vez para o juiz do Pará, né? Ele gostou, olha, eu gostei desse projeto, me manda escrito. Então, assim, é uma forma de apresentar. Às vezes as pessoas, não, colocar a tornozeleira por colocar, eu não quero, né? Mas assim, às vezes apresentando a metodologia, talvez anima. Tá certo. Minhas dúvidas eram essas. Gente, a Emanuele está com a mãozinha levantada, quer perguntar? Vai lá. Eu sou advogada aqui no Espírito Santo, né, na comarca de Guarapari, e eu posso afirmar, assim, com muita certeza, sou há 14 anos advogada, a doutora Patrícia, ela faz um trabalho exemplar, acredita no ser humano, que é isso que deveríamos ter no judiciário, pessoas que acreditam no próximo e que realmente faz a prisão de ressocialização, né? Que não seja uma prisão de criar monstros para poder, quando voltar para a comunidade, de cometer outros crimes. Então, assim, é um exemplo a ser seguido. Inclusive, era um sonho que todos os juízes das execuções do Estado seguissem esse exemplo. E eu gostaria muito de parabenizar, tá, a OAB Palhoça por esse evento incrível. E eu, como sou presidente da Comissão da Advocacia de Guarapari, e Alfredo Chaves, já estendo o convite para a doutora Patrícia para palestrar, porque realmente a humildade, e como não professora, porque deu aula. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, doutora Emanuele. Muito obrigada. Gente, mais alguém? Bom, eu vou falar então um pouquinho. Boa noite a todos os presentes. Muito obrigada por participarem. O meu agradecimento especial à doutora Patrícia Faroni, adorei ouvi-la. Nossa, de uma humildade e de um conhecimento, de uma querideza, digamos assim, espetacular. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao estudo, que a doutora falou que concede o estudo domiciliar, quando é possível ele acessar a internet por EAD, né? Como é que é feito, assim, essa liberação? É por tornozeleira? Como é que fica essa liberação? Cheguei até, doutora Nádia, a conceder alguns lá no começo com tornozeleira, e agora não concedo mais, porque se temos trabalhadores dentro do sistema, né, com empresas conveniadas que vão para a empresa, eu sei que é diferente, porque a empresa está lá testando a presença dele, mas no caso de estudo, eu também vou ter a presença dele, a escola vai me atestar se ele está presente, se ele não está presente, as notas, ele tem que me comprovar que ele está evoluindo, né? Se ele não passar de semestre, ele não está aproveitando, ele não está fazendo curso. Então, não tem lógica ele ir para casa com tornozeleira, e nem temos esse número todo de tornozeleira aqui no estado. Faltaria e eles ficariam sem estudar. Então, hoje eu concedo sem tornozeleira. Certo. Pode falar. Não, só mais uma questão que ela falou, que a doutora Patrícia falou, com relação à reincidência da liberação nesse modelo de semiaberto harmonizado.
Nesse modelo, a reincidência, por exemplo, de 10, tem uma estatística assim já, doutora? Não, não tem. Inclusive, eu iniciei o mestrado e eu tenho que fazer essa pesquisa aí. Eu estou no SAL. Tenho que fazer essa pesquisa de campo. Eu digo dos projetos não o semiaberto harmonizado, não o liberdade restaurativa, porque é um número maior, eu não consigo acompanhar. Mas os outros projetos a gente conhece pelo nome, passa a conhecer todo mundo. Então, eles eu sei, né, mesmo que não voltaram a reincidir. Muito né? bacana isso. Agora, o liberdade restaurativa, a gente vai saber, a gente tem condição de saber sim, mas eu nunca notei, porque vem o descumprimento nos autos, a gente revoga o benefício, manda expedir mandado de prisão às vezes, quando rompe a tornozeleira ou comete um novo crime, mas não parei para fazer esse levantamento, não. Eu vou fazer mais um questionamento. Com relação às inspeções, a doutora falou que vai mensalmente ou a cada período fazer as inspeções no sistema prisional para analisar ali como é que estão as condições dos presos, a superlotação e tudo mais. A OAB costuma acompanhar a comissão, ou, né, a OAB costuma acompanhar nessa inspeção junto com a promotoria, ou é separado? É separado. Eu faço as minhas inspeções, eu vou mensalmente em todas as unidades. Tem mês que eu entro, passo em galeria por galeria, tem mês que eu vou no pátio, né? Ontem está aqui, ó, o Pablo estava lá na PSC, o Pablo está aqui, o diretor. Ontem passei ali nas celas, eles estavam fazendo um projeto maravilhoso, que eles estavam cantando, até postei lá nos stories, eles estavam cantando em hebraico, eles cantam em hebraico lá, né? Muito legal. E então eu vou fazendo uma mesclada, né? Mas a OAB daqui é muito atuante, inclusive a presidente de Direitos Humanos, ela está aqui presente, aqui, doutora Manuela, e eles sempre fazem, né, em várias comissões, tem a comissão, que eu esqueço o nome, é igual de vocês, de assuntos prisionais, alguma coisa assim, também comparece. Então, eles estão sempre indo também, constantemente, o Ministério Público faz sozinho também. Eu não sei para onde eu vou, entendeu? Hoje, por exemplo, ontem eu ia para o Xuria e resolvi ir para Cariacica, aí cada dia eu tenho que ir num lugar, tenho que dar conta dos 12, né, no mês. Doutora, já vou dar uma de pedinte aqui, eu vou solicitar o projeto, porque aqui nós temos a colônia penal agrícola, né, que é dos presos semiaberto, para eu poder apresentar para o diretor. A gente está em tratativas até para construir uma sala da OAB, porque ainda não tem, né, aqui em Palhoça, na colônia penal agrícola. Eu já peço o projeto, o pré-projeto, se puder encaminhar aí para a gente levar aqui para o nosso sistema prisional. Agradeço muito a presença de todos e principalmente a da doutora por nos dar essa oportunidade de acompanhá-la essa noite. Nádia, e outra coisa, assim, aqui, assim, eu gosto de trabalhar em parceria total, sabe, com todos os setores. Com a OAB é muito parceira da VEP, muito, em todos os projetos. Desde o início de cada projeto, a OAB esteve presente, a Defensoria, o Ministério Público, e eu digo assim, a Sejus também, os diretores são meus grandes parceiros. Por exemplo, você está falando de sala de OAB, né? Aqui a gente tem o Pablo e tem o G. Anderson. E Bruna, que está aqui também. Bruna, da Casco Viver, o G. Anderson lá de Linhares, e o Pablo ali de Cariacica. São cidades, tá, gente? Daqui. Casco Viver é Vila Velha. E aqui esses são os doidinhos que pegam os materiais de construção, ganha doação e faz sala da OAB, faz um monte de coisa, entendeu? Toma procedimento administrativo na cabeça, porque fez sem esperar a diretoria de engenharia, né, Jeanderson, né, Pablo? E aí mas eles fazem acontecer. A gente sua camisa, né? Eles fazem acontecer. Tem muitos projetos bacanas, por exemplo, o Jeanderson aqui é da penitenciária de Linhares, de um regime fechado. Jeanderson, abre seu microfone, fala qual é a sua ocupação lá hoje, quantos estão envolvidos em trabalho. Lá tem vários projetos, gente. Tem uma rádio dentro da unidade,
essa rádio, ela toca lá dentro, tem um serviço de voz, de WhatsApp, de áudio de WhatsApp de familiares que tocam para a unidade, e aí avisa. Nossa, muito, muito. Janderson, fala para nós, quantas pessoas envolvidas? Ei, gente, boa noite. Eu tinha que vir aqui aprender também. Tudo que vocês viram aí pela internet, a gente vê pessoalmente. Meu sonho de consumo é a doutora Patrícia vir aqui ser execução da minha comarca. Infelizmente ou felizmente, não é assim. Hoje a gente está eu estou no fechado de Linhares. A gente tem 745 presos, 120 trabalham internamente, né? São 28 projetos de ressocialização e humanização, além de 300, a gente fechou com 247 estudando agora, né? Esse semestre vamos fechar 247 estudantes, 120 trabalhando e outros 120 em cursos do Qualificar S, Casados para Sempre, e outros cursos aqui, Poder da Ação, Comunicação Não Violenta. A gente está na busca de conseguir implementar a remissão pela leitura. A gente ainda não achou uma instituição parceira, né? Olha lá, a Bruna já está brigando comigo aqui, doutor, né? Depois a gente se entende lá, Bruna. Então, assim, realmente essa questão do juiz e da própria Sejus aqui, a Sejus é uma visionária nisso, a gente tem avançado muito, graças a Deus, e com certeza quando você tem um juiz que apoia isso, que apoia a ressocialização, fica bem mais fácil, né? Porque, como a doutora disse, por exemplo, a gente tem uma sala da OAB, nós construímos as dispensas dos próprios projetos aqui. Um dos projetos que a gente tem é a piscicultura. A gente tem um laboratório de reversão de alevinos, tem uma marcenaria, são muitos que, se vocês quiserem, podem vir aqui conhecer, gente. A cadeia está aberta, porque a gente gosta muito do que faz. Eu acho que a gente tem muito orgulho de fazer o que a gente faz. Então, a gente deixa bem aberto mesmo para vocês poderem vir conhecer. Mas é isso. Aí a gente faz e depois a corregedoria vem, a DGEA vem, o juiz vem perguntar o que vocês estão arrumando aí. Mas a gente continua porque a gente também acredita em ressocialização, a gente acredita na humanização, né? Eu gosto muito dessa palavra, humanização, que eu acho que a gente já passou da fase de ter calabouços para ter realmente lugares que a gente pode humanizar as pessoas para elas saírem melhor. Hoje, por exemplo, doutora, a gente fez um batismo para 58 internos, né? Porque a gente tem como é direito do preso, essa assistência religiosa, a gente promoveu hoje um batismo ecumênico com 58 internos. Então, assim, são projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos meses aqui em Linhares, né? Então, só avançando. E, assim, para não tomar mais tempo, talvez tenha mais pergunta, falei do Gianderson, mas está aqui a Bruna e o Pablo. O Pablo também, a unidade dele não tinha escola, ele pegou ali, né, parceria de OAB, que doou cadeira, fez acontecer, hoje tem sala de aula, né, ele fez acontecer, a Bruna é ressocializadora até a alma, corre lá comigo no projeto, né, participa de todas as provas, a gente participa, a gente também tem um projeto ecológico, né, que é o Plantando Bem. Amanhã a gente vai acompanhar um Morro da Mantegueira, que é uma área de reserva natural, nossos internos vão estar lá. Aqui, as feiras de adoção de animal, nossos internos participam, ajudando. Da última vez, a banda se apresentou também aqui, junto ao município. Então, a gente vai fazendo isso. Eu não vou falar mais, não, porque eu acho que pode ter gente querendo perguntar e a gente está falando. O Pablo tinha feito uma pergunta aqui no chat. Tu quer fazer ao vivo, Pablo, ou queres que eu leia? Olha. Pode ler, doutora. Pode ler, doutora, que eu sou tímido. Então vamos perder essa timidez. Aproveita que está um grupo aí amigável. Não, primeiramente, parabenizar a doutora Patrícia Faroni, é uma grande parceira. Eu acho que é uma pergunta que vem muito a calhar, né? Como que a doutora, como magistrada em todos esses projetos de ressocialização, em acreditar no próximo, lida com as críticas das pessoas que desacreditam no projeto?
você já até sabe, né? Já conversei isso com você, você quer que eu exponha isso porque é interessante. Eu, às vezes, fico triste, às vezes não ligo, né? Às vezes brigo, fico brava, quero impor minha posição, mas cada um tem uma visão, né? Eu não vou abrir mão da minha, eu sei que eu estou no caminho certo, eu amo, assim, ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, no Palácio, esses dias, os meninos do Pablo com os meninos da outra unidade estavam lá tocando, né? Eu fui lá na frente, eu fui cumprimentá-los, eu conheço eles pelo nome, eu pego na mão, né? Esses dias a gente foi ao cinema com as pessoas que são inimputáveis, né? Aqui tem uma unidade de tratamento de custódia, nós levamos eles ao cinema. Então, assim, o que eu faço, ele não é de mentira, ele não é para parecer. Eu posso estar sozinha com o interno e eu vou agir da mesma forma. Eu trato ele realmente como um ser humano. E eu fico chateada quando as pessoas criticam. Pode não acreditar, podem não gostar, pode ter uma outra linha de trabalho, mas quando criticam eu fico chateada. Ainda não amadureci esse meu lado, não. Mas respeito, só fico chateada. Eu acho que o João estava com a mãozinha levantada, não sei se ele ainda quer falar. João, mais alguém? Se o João não se manifestar. Ô, Felipe, eu tô pensando em a gente fechar o escritório e a gente se mudar para lá. O que tu acha? Já estou até pensando também, doutora. Tem um cantinho aí pra gente. A gente tem que implementar aqui e mudar a nossa realidade. Verdade, pode deixar. Vou tentar. Quem sabe a gente convence o juiz daqui, né, doutora? Vamos ter que ir em grupo Vamos ter lá, que trabalhar. né? Aqui, ó. Eu acho que a doutora Emanuele quer falar, não quer, doutora? Ela já falou, né? Quer falar de novo, eu acho. Que aceita parcerias. Bora, Emanuele. Vamos de parceria, então. Felipe, quer falar alguma coisa? Mais alguém? Vou aproveitar, deixa então. Boa noite. Alô? Oi, pode falar, Oi. Boa noite. Opa. Na verdade, só não é nenhuma pergunta, só deixar aqui meus parabéns. Cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui pegar bastante coisa do projeto aí. Então, deixar meus parabéns aí para dona Patrícia. Acho que não sei se todo mundo ficou que nem eu, mas eu cheguei a ficar emocionado com muita coisa que foi dita aqui, muita coisa que foi apresentada, literalmente arrepiado, né? Então, parabéns por tudo que tem sido feito e acho que mais do que isso, né? Parabéns por ser humana, né? Literalmente ser humano, acho que a palavra é certa, acho que é isso que a gente precisa nesse meio. Então, meus parabéns, também deixo meus parabéns para a doutora Tamara, o doutor Felipe aí também, que estão possibilitando todos nós aí ter essas aulas, né? Esse show, né? Literalmente, cada aula que a gente participa aqui na comissão aqui está sendo um banho de conhecimento e ter essa oportunidade de conhecer pessoas que nem a doutora Patrícia não tem explicação. Então, mais uma vez, obrigado aí, parabéns a todos envolvidos. Obrigada eu pelas palavras, e inclusive todas as palavras ali no chat, eu agradeci de uma forma geral, são muitas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que tratar as pessoas bem, tratar o próximo como o seu, né, tratar um ser humano como o seu próximo, ele não é mérito não, eu acho que ele é obrigação, né? Nós somos aqui, temos que ser imitadores de Cristo, e eu não sou melhor que ninguém, eu falo isso com eles todos os dias, vocês não são piores nem melhores que ninguém que está aqui fora. Então, eu acho que é obrigação eu tratar todos com educação, com humanidade, e não acho mesmo que eu estou fazendo algo a mais, eu acho que eu estou fazendo o que eu devo fazer, né? Eu estou fazendo aquilo que eu não consigo nem falar, gente, é obrigatório, né? Você tratar o seu próximo bem, é só isso. Vamos deixar, acho que tem mais uma mãozinha levantada, o Loimar, e depois a gente tem que liberar a doutora Patrícia, que ela tem 2 filhos, né, doutora Patrícia? Que devem estar puxando aí a calça dela. Então estão comportados, não entraram aqui, a porta está aberta, ficaram hoje direitinho. Viu? Pianinho. Pode falar, Loimar. Boa noite a todos. Doutora Patrícia, queria parabenizar, né, primeiramente. E eu sou novo aqui
na comissão da criminal na OAB da Palhoça, né? Eu converso muito com a Tamara, e a minha apresentação do TCC foi sobre esse tema, né? Sobre a ressocialização do detento na sociedade, né? Porque muita gente pensa que uma organização prisional eficiente é o detento que vai se beneficiar somente, né? Mas o maior beneficiado dessa organização prisional é a sociedade. Então, achei bacana ter uma juíza, assim, juízes que pensam dessa forma, e principalmente advogado. Até converso muito com a Tamara sobre isso, né? Sobre o ambiente da advocacia. Eu nunca achei que eu me encaixasse muito bem, porque eu tenho essa forma de pensar diferente, né? Essa forma de pensar de forma mais humanizada. Então, eu sempre pensei que eu não me encaixaria muito bem na advocacia por conta disso, sabe? Então, eu compartilho muito dessa ideia da doutora Patrícia, que é essa parte de reeducar o preso, né? O preso com qualidade, né? Para reinserir ele com eficiência na sociedade, né? Porque é a sociedade que vai colher o maior benefício disso tudo. E investir em políticas eficientes, educacionais, e junto com políticas de trabalhos eficientes, que realmente façam sentido para o apenado, reeducar ele para reinserir na sociedade, a sociedade só tem a colher os melhores benefícios, né? Isso, a meu ver. Seria isso mesmo, Guimar. Falta muita coisa, mas a gente vai lutando, a gente não pode desanimar, né? Mas falta muita coisa. Gente, então é isso, doutora Patrícia, nosso muito obrigada de novo por ficar com a gente até quase 10 horas da noite, foram quase 2 horas, né, falando. Então, nosso muito obrigada de coração, vamos manter contato, a gente gostou muito da doutora. Mais alguém falou? Nada. Não. Não, só estou falando que ela foi maravilhosa e agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Foi uma experiência muito boa, muito gostosa. Doutor David, obrigada. Tá certo. Tá bom, doutora Patrícia, obrigada. Beijo, boa noite.